Boa noite a todos, nossos amigos aqui da casa, nossos amigos que estão em suas casas. Agradecemos a presença de todos, os amigos espirituais que com certeza estão aqui com a gente. Queria agradecer a oportunidade, né, de falar sobre esse tema na propaganda. Gente, eu queria falar um pouquinho, para começar, da minha experiência, como foi preparar essa palestra, né, sobre na propaganda. Quando eu escolhi o tema, algumas pessoas já tinham escolhido os temas, né? E aí eu fiquei com essa proposta aí. E aí, mais recente que eu comecei a estudar, eu fiquei assim, meu Deus, na propaganda, o que que será isso? Como é que vai ser? Eu que falo tanto de criança, adolescência, né? Falei, vamos ver como é que vai se encaixar aqui. E foi uma grande surpresa para mim, que à medida que eu fui estudando, eu encontrei muita sintonia, do estudo com as coisas que eu acredito, que eu gosto de fazer, então foi muito prazeroso, né? Na propaganda, é a lição 19 do livro da coleção Caminho, Verdade e Vida. E ela vai falar da divulgação do Evangelho, a divulgação da Boa Nova. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre como deve ser, né, os cuidados que a gente tem que ter na divulgação do Evangelho. Então, vamos lá. Cuidados necessários para que a propagação da Boa Nova não perca seus fins nobres, né? Então, assim, a gente quer que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, né? Envolva cada vez mais pessoas, mas a gente tem que também a nossa mensagem não, a mensagem de Jesus que a gente segue, a gente se propõe a seguir. A gente tem que tomar alguns cuidados para que essa mensagem que é tão nobre, ela chegue livre de interesses pessoais, proselitismo superficial, que é aquela fala vazia, né, que a gente fala, mas não se propõe a fazer, ou com o objetivo de nos envaidecer, de inflar o nosso ego, né? Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. E nessa passagem também, Emmanuel vai falar sobre os falsos profetas. Então, Jesus, né, em Lucas, capítulo 17, versículo 23, ele vem falar dos falsos profetas. Ele faz um alerta sobre muitos que surgiriam tentando aproveitar da sua mensagem. E que a apropriação da figura de emissários ou representantes do Cristo sem o devido comprometimento, isso seria, ele já previa que isso iria acontecer, né? E a gente vê realmente, né, os falsos profetas, eles estão por aí. E quais os cuidados que a gente tem que ter para a gente não se deixar seduzir pelos falsos profetas, né? E e não são só os falsos profetas da erraticidade, mas também espíritos que muitas vezes têm oportunidade também de nos subjugar, de nos encantar e a gente achar que está numa linha da mensagem de Jesus e não está. Então, nesse capítulo, Lucas, Jesus fala, adverte, contra aqueles que dirão que o Cristo vai estar ali, que o Cristo vai estar acolá. E alerta para não seguirmos os que apontam os caminhos para Cristo, sem apresentar as credenciais que demonstrem eles próprios, que eles próprios percorrem esse caminho, ou que de fato promovam um encontro de contato mais profundo com Jesus. Então, gente, para a gente poder apontar o dedo, indicar nesse caminho, você segue Jesus, antes de tudo, a gente tem que se propor a seguir esse caminho e de coração. Isso não quer dizer que a gente tem que ser perfeito para fazer a boa obra, para a gente evangelizar, mas que a gente precisa estar realmente naquele esforço, na vontade sincera de se melhorar, né? Para a gente poder evangelizar. Então, Jesus já previa isso, que muitas pessoas, sem
trazer essa essência de Jesus para o seu coração, elas usariam da sua palavra para poder mostrar o seu caminho, mas sem ser uma coisa verdadeira. Então, quais são os critérios que a gente tem que seguir, né, para a gente identificar os falsos profetas, aqueles que muitas vezes vão nos ludibriar num caminho que não é o de Jesus? Então, existe uma orientação tanto no sermão profético quanto na mensagem dos Espíritos para a gente ter um discernimento através da razão, né? A gente não se deixar tanto levar, às vezes, pela emoção, mas a gente tem que ter o crivo da razão e observar. Isso não quer dizer julgar as pessoas, mas a gente tem que observar para a gente saber qual caminho a gente está seguindo. Então, como que a gente vai analisar? Aquele que está se propondo a evangelizar, mostrar o caminho de Jesus, como tem sido a vida desse mensageiro? Quais os frutos que a sua vida tem colhido? Qual é o grau de coerência entre a sua fala e as suas atitudes, né? Então, infelizmente, existe pessoas que vão usar muito bem do verbo, da palavra, é como se fosse um trovão que vem com uma força, com um som forte, que se impressiona, mas que passa rápido e que o exemplo, as nossas atitudes de todo dia, em passos pequenos, mais fortes, passos que se continuam, né? Isso muitas vezes vai mostrar muito mais o caminho de Jesus que as palavras. E como eu falei, né, os falsos profetas, eles são não só da reticidade, mas também espíritos que, porventura, em comunicações, reuniões mediúnicas, a pessoa pode receber a comunicação de um espírito que se diz superior, né, que está passando uma mensagem, e nem sempre é bem assim. Então, a gente tem que usar bem o critério da razão. Então, nesses falsos profetas, muitas vezes a gente se deixa impressionar pelos títulos que a pessoa tem, quantas palestras ela já deu, pela roupagem dela, né, sua aparência física, por muitas questões exteriores, né? Muitas vezes a gente deixa impressionar, mas devemos observar os frutos da sua vida, para a gente não se deixar levar em vão. Então a gente sabe que existe aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é muito comum, né? E como eu disse, não tem a necessidade de sermos perfeitos para a gente evangelizar. Porque se a gente fosse levar por esse critério, não existiria tarefa do bem aqui no nosso mundo, né? Que somos todos imperfeitos, estamos em caminho de evolução. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente reconhecer que a gente tem as nossas sombras, os nossos defeitos, mas também que a gente já tem a nossa porção de luz, que a gente tem a capacidade de dividir um pouquinho dessa luz com outras pessoas e seguir adiante com firmeza, com vontade, né? Eu acho que não é interessante é quando a gente assume aquela postura de que eu já sei tudo, porque eu sei o livro do Evangelho, todas as passagens do livro do Evangelho, porque eu estou todo domingo na casa espírita assistindo a palestra, porque eu dou passe, porque eu faço isso e aquilo, e de verdade a gente não está ali colocando Jesus e a sua mensagem nas nossas ações do dia a dia. Então devemos observar os frutos, né? Uma árvore, gente, ela pode ser bem bonita, mostrar um tronco forte, ter uma copa muito bonita, mas às vezes ela não tem frutos. Ou seus frutos estão ali meio mirradinhos, não desenvolvem tão bem. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses frutos, né? Para ver se a gente realmente pode seguir esse mensageiro. E aí, a gente também deve se olhar com verdade, porque muitas vezes o falso profeta, ele pode ser nós mesmos, né? E às vezes a gente não tem consciência.
E a gente, muitas vezes, se olha no espelho e a gente conta umas mentirinhas pra gente. E a gente conta tão bem que a gente acredita nas nossas mentirinhas. Então, esse processo de se olhar com verdade, o processo de autoconhecimento, né, que a irmã tanto nos estimula a fazer, ele é fundamental. A gente sempre ter essa autoanálise, né? Muitas vezes a gente pode estar ali se olhando no espelho, a gente é um gatinho, mas a gente está se vendo como um tigre. A gente faz um tiquinho de coisa, mas a gente está achando que a gente está arrasando, que está abafando, que a gente faz coisa demais. Nossa, eu sou top, eu participo da evangelização, eu faço caridade, meu lugar no céu já está reservado. E vocês aí, ó, réis mortais, vocês têm que seguir meu caminho, senão vocês estão fritos. Infelizmente, às vezes a gente tem essa atitude que foge da humildade, né? E da gente se olhar com verdade. Então, no conhecer-se, né? Jung ele diz: sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer a minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Então, ao se olhar, a gente não pode nem se exaltar demais e nem se colocar para baixo demais. Porque se a gente se coloca para baixo demais, fala assim, poxa, eu não posso fazer nada. Eu sou tão ruim assim que eu não posso colaborar com ninguém. E aí que a gente não vai avançar nunca, né? Então, esse caminho de se autoavaliar com frequência, né? É constante na nossa evolução. Então, gente, é preciso, pegando uma palavrinha aqui da minha colinha, a gente, Paulo dizia, a gente revertir-se de Cristo, né? É muito mais que as palavras. É preciso primeiro fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, né? Então, às vezes a gente quer pular etapa. A gente já quer sair evangelizando, apontando, mostrando o caminho, sendo que nem na nossa vida a gente está conseguindo colocar um pouquinho da essência de Jesus. E às vezes acontece de pessoas irem trocando de religiões, de crenças, buscando Jesus. Ah, não achei aqui, agora vou para outra religião, vou para outra religião. E nunca se encontra, mas que na verdade Jesus está dentro de nós. Ela não está no externo, ela não está no determinado templo, está dentro de nós. E a gente que tem que fazer esse processo de comunhão com Jesus, né? Então, a divulgação da Boa Nova, ela tem que ser baseada sabendo que ela é um instrumento de amor. Essa é a principal mensagem de Jesus, um instrumento de amor. Ela é um instrumento de perdão. Ela é um instrumento de misericórdia. Ela é um instrumento de indulgência, né? E às vezes a gente pode se esquecer disso. Então, a melhor propaganda que existe para a gente divulgar o evangelho é o nosso próprio exemplo, né? Francisco de Assis que falava, né, que muitas vezes o único evangelho que muitas pessoas vão ler é o nosso próprio comportamento. E aí eu falo assim de uma questão pessoal minha. Eu não sou uma pessoa que fica falando para todo mundo que eu sou espírita, que ser espírita que é bom e fica tentando levar as pessoas, convencer as pessoas. Eu nunca fui assim. Eu sou uma pessoa que eu estou disponível no ambiente que eu tiver para uma escuta, né? Ouvir uma escuta ativa, acolher aquela pessoa. E às vezes, na forma que você age, às vezes as pessoas perguntam: aqui, de que religião que você é? Ah, nossa, você passa uma paz? O que que você faz? Né? Então, realmente, eu vejo que isso aí movimenta muito mais as pessoas do que somente a palavra. E a gente tem que tomar bastante cuidado também para a gente não oferecer uma violência consciencial. Cada um tem a sua religião. E o que que nos cabe? Ter entendimento e respeito, né? A gente não querer achar que a nossa religião que é a melhor, a minha forma de ver que é a melhor, e eu preciso convencer essa pessoa para ela ser salva também. Então, baseando no que Jesus falou, a primeira coisa é ter o entendimento e respeitar,
né? E sobre o exemplo também, gente, eu estou falando muito assim de mim, tá? Eu vejo assim que eu trabalho em escola e às vezes eu quero me interajo muito com as professoras, eu vejo uma atividade, eu falo, nossa, eu vou levar para as minhas crianças lá de Santa Teresa, para o meu projeto que eu participo. E elas vêm e elas perguntam, mas que projeto que é? Como é que é? Às vezes até me perguntam assim, alguma já falou comigo assim, por que que você não divulga mais as coisas que você faz, né? Seu trabalho voluntário. Eu falei assim, é chato, né? Não gosto. Ela falou assim, não, quando você coloca alguma coisa me inspira tanto. E às vezes tem isso, eu tenho essa dificuldade, saber até onde a gente pode divulgar, né, nesse sentido positivo, e não ficar se exaltando, mas às vezes também a gente o não mostrar também, a gente está deixando de passar uma mensagem boa. Como o Edaí já falou uma vez, que o mal, ele não tem vergonha, não. Ele chega escancarando, e muitas vezes a gente tem aquela timidez, a gente esconde ali. Mas às vezes a gente está deixando de também inspirar uma outra pessoa, né? E assim, outra coisa também que eu observo, a pessoa que ela está ligada, essa conexão com o bem, com o amor de Jesus, você passa isso através do brilho do olho, de um sorriso, de um gesto. E as pessoas acabam percebendo essa diferença. E você não precisa gritar, escancarar que você tem determinada religião e que ela que é boa, né? Então, isso tem muita consonância com o que eu acredito. É a gente revestir-se de Cristo, é a gente ser carta viva do Evangelho, né? E aí, é, o texto ele vai nos remontar também aos primórdios do cristianismo. Coloquei errado aí, espiritismo, não, do cristianismo, né? Nos 3 primeiros séculos, né? Depois desses 3 primeiros séculos, começaram a surgir divisões dentro do cristianismo, né? Após esse período de mártires e renúncias. E foram surgindo diferentes seitas, isso foi gerando o quê? Disputas, acusações, discórdias, cada um requisitando Cristo para si, dizendo: aqui a minha seita é a melhor, a minha religião é a melhor. E muitas vezes, gente, a ponto de derramar lágrimas e sangue e dor, né? E a gente vê isso há muito tempo. E será que era isso que Jesus queria? Será que foi isso que ele veio aqui ensinar para a gente? Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, ou a gente está numa infância espiritual muito grande, e que a gente não entendeu, ou a gente entende, ou finge que não entende porque tem interesses pessoais. Sabe? Eu acho assim, acho que a tamanha decepção de Jesus, eu fico pensando às vezes, que isso é totalmente o contrário do que ele veio ensinar, né? E o Cristo, ele está operando em todas as expressões religiosas, inclusive nas não cristãs. Onde que Jesus está, gente? Ele está onde há sinceridade no bem, no amor e no compromisso com o próximo. Isso, assim, eu tenho muita consonância com isso, sabe? É o próximo, é ele que interessa, são os nossos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Como que a gente está tratando o nosso irmão? Então, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, já falava, fora da caridade não há salvação. Então, Jesus nunca se submeteu às divisões secundárias. Ele sempre estendeu o seu amor a todos que busquem o bem. Todos que buscam o bem e a caridade é, no fundo, um apóstolo de Jesus nos dias de hoje. Olha que bonito a gente ser apóstolo de Jesus, coisa linda, coisa chique, né? E o evangelho ressaltando sempre o poder da caridade. E a caridade, às vezes, é a gente respeitar o outro na sua diferença. Tantas diferenças, né, que existem, a gente respeitar o outro na sua diferença.
Eu achei interessante que um dia desse a professora do Bernardo, meu filho, ela comentou comigo que estava dando aula de ensino religioso e eles estudam as várias religiões, né? E eles estavam estudando sobre o budismo. E aí eles tinham que fazer uma atividade lá relacionada ao budismo. E aí um coleguinha da sala falou que não ia fazer, que aquilo era contra a religião dele e que ele não ia fazer mesmo, se rebelou lá. E a professora tentando convencer ele, né? Aí a professora me contou que o Bernardo virou para ele e falou assim: Olha, fulaninho, você pode até não gostar, mas você tem que respeitar. Aí a professora falou que na hora ela pensou assim: Nó, deu minha aula, não preciso falar mais nada, né? E aí eu fiquei tão feliz pensando assim que o que a gente ensina para os nossos filhos desde pequeno é o que eles vão reproduzir, é o que eles vão fazer lá na frente. E eles já estão fazendo. Às vezes a gente acha que eles são tão pequenininhos que eles não estão entendendo muito bem essa mensagem, mas eles estão captando ali. Mesmo que não é através das palavras, são nos gestos, né? São nas atitudes. E aí eu estava conversando com a minha amiga Kelly, a gente foi fazer uma discussão filosófica sobre caridade e fraternidade, né? A caridade muitas vezes ela é uma ação pontual, né? Hoje fui fazer um trabalho de caridade no Morro do Ramiro, tal. A fraternidade, ela vem como uma postura da gente diante do mundo, nas pequenas coisas, é na gentileza, é no ouvir, é na compaixão, é naquela hora que você está no elevador, vem a pessoa atrasada correndo, e você segura a porta para ela entrar. É na hora que você vai para um curso, você chega lá cedo, para o carro mais longe, deixa a vaga da frente para quem chegar atrasado, né? É naquela hora que você dá o bom dia, o boa noite. É naquela hora que às vezes vai entrar um ônibus na sua frente com 30 pessoas lá dentro, e aí você deixa ele passar, porque você está fazendo a gentileza não é para um, mas para 31. Então, é uma postura diante da vida. E a gente precisa a gente se observar o tempo inteiro. Acho que né, não no intuito assim de ficar se autocondenando, se sacrificando, mas no sentido de se observar e falar, não, epa, aqui eu posso melhorar um tiquinho, como diz o mineiro. E as crianças, gente? As crianças elas vão aprender com o nosso exemplo o tempo todo, né? Se a gente está falando na propaganda, no propagar, no divulgar o evangelho, elas estão lendo, fazendo a leitura através do nosso exemplo, né? Então, como que a gente está se portando diante dessa criança? Como tem sido a nossa educação? A gente está ali trabalhando com seus valores? Será? Na nossa educação, a gente está dando a moldura de mundo para o nosso filho. E se a gente não trabalhar os valores, não trazer uma moldura de mundo para ela, outros vão fazer. Com certeza, outros vão fazer. E aqui eu ressalto a importância mesmo de evangelizar os filhos, seja qual religião né? Seja levar a criança. Ela tem que, desde cedo, já saber trabalhar sobre a palavra de Jesus, aprender pelo exemplo, fazer o bem, né? Então, eu acho muito importante. E os jovens, né? Como que está sendo para os jovens? Muitas vezes a gente não trabalhou ali na infância, aí agora chega na adolescência, a situação começou a complicar, e aí a gente começa a querer correr contra o tempo. Ainda dá tempo, mas vai ser um pouco mais difícil. Mas e os jovens? Como a gente tem lidado com esses jovens? Quais os exemplos a gente tem dado? E aí, no mundo, queria falar um pouquinho sobre o mundo virtual e o mundo real. Será que no mundo virtual, que os jovens estão tão envolvidos, tem facilitado a conexão entre as pessoas? Tem facilitado o olhar no olho, a compaixão, né? O diálogo? Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? E tentar trazer esses jovens
para o evangelizar, para as ações de caridade. Mesmo que às vezes existem muitas ações que são até independentes de religião, tem grupos, né, que promovem trabalhos, isso é muito importante, isso engaja os jovens, isso traz alegria, traz gratidão, traz tanta coisa boa. Então, importante, muito importante a gente envolver esses jovens. E aí, será que estamos dando bons exemplos? Como é que está sendo dentro da nossa casa? Cada um no seu celular, na sua tela, aí não olha no olho, não conversa, não se acolhe, não vai lá e deita a cabecinha no colo da mãe quando está meio triste. Às vezes não precisa falar nada, é só um acolher. E se a gente não está conseguindo fazer isso dentro da nossa casa, como é que a gente vai fazer lá fora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter aquele. Tem hora que tem que dar aquela sacudida mesmo para a gente pensar, sabe? Eu acho que Jesus tem hora que fica lá assim, gente, pelo amor de Deus, acorda. Vocês não estão vendo. Então, a gente precisa realmente abrir os nossos olhos, né? Dos exemplos que a gente tem dado. E não é só isso, não, gente. A questão da competitividade, que muitos pais, a família mostra aquilo. A criança, ela aprende porque ela está vendo, né? O desrespeito. Então, a gente tem que se observar muito, porque a gente está sendo observado. E aí, o que que educação, exemplo, espelhos e neurônios, o que que isso tem a ver, né? Então, a neurociência ela descobriu recentemente os neurônios espelho. Então, o que que acontece? Já aconteceu com vocês? A pessoa está tomando água e a gente dá sede? A gente dá vontade de tomar água também? Às vezes a pessoa boceja, né? Aí a gente, ai, boceja também. Uma pessoa começa a rir, a gente nem sabe do que ela está rindo, mas a gente começa a rir também. Então, isso é responsabilidade dos neurônios espelho, são os neurônios imitadores. Então, foi provado que as pessoas aprendem por observação. E as crianças, na sua fase de desenvolvimento, o que elas mais aprendem é por observação, né? O tempo inteiro. Então, sorria, você está sendo observado, minuto a minuto, dentro da sua casa. As conversas que você faz, a sua rotina, a forma como você se cuida, a forma como você cuida do outro, a forma como você cuida do seu animalzinho de estimação, como você trata o outro, o seu vizinho, o seu síndico do prédio, né? A pessoa que está lá fora limpando a rua. A gente está sendo observado o tempo inteiro. A minha criazinha lá, o pequenininho, Bernardo, que ele tem umas antenas ligadas. Um dia ele me passou um relatório, não, porque a Bisa tá assim, tá assado, não sei o quê. Eu falei assim, Bernardo, como você sabe isso tudo? Ele falou assim, eu fiquei escutando a vovó conversar. A vovó ficou 1 hora lá conversando, eu prestei atenção em tudo. Aquele ali não deixa escapar nada. Então, a todo momento, a gente está sendo observado. E às vezes a gente olha o nosso filho fazendo uma expressão facial, uma fala, uma expressão facial, um gesto, que você fala assim, "Ah, igualzinho o que eu faço." A gente se reconhece naquela ação, né? Então, vamos ficar atentos. E se tratando de criança novamente, a estrutura cerebral e as experiências, né? A estrutura cerebral, ela se modifica a cada experiência vivida, o que significa que tudo que nos acontece, um diálogo, uma cena, uma emoção, um relacionamento, promove o desenvolvimento de uma nova sinapse, o que interfere diretamente na forma como o nosso cérebro se desenvolve. Então, gente, é muito importante a gente propor experiências para as nossas crianças, experiências significativas, positivas, saudáveis, porque elas estão em desenvolvimento. Isso tudo vai fazer parte do ser delas. Eles estão moldando o adulto que eles serão um dia, né? Então, assim,
puxando sardinha para nossa evangelização, fazendo já a propaganda, a gente gosta muito aqui, eu e a Kelly, da gente trabalhar com ação, né? Não é só conceito, não. Botar eles para colocar a mão na massa, levar eles para campo, né? A gente já fez atividade, de recolher lixo na rua, observar a natureza, caridade, porque é assim que eles vão aprender. E isso é riquíssimo para o desenvolvimento deles, né? Então, a gente observar isso. Às vezes, a gente está deixando nossos filhos lá trancados o final de semana inteiro em tela. Olha a oportunidade que está sendo perdida. E também, a gente, com a nossa visão, a gente vai ajudar a criança a interpretar o mundo que a cerca. Né? O desenvolvimento de uma criança, ele só é possível a partir da interação entre ela e o mundo que a cerca, os ambientes, as pessoas, as circunstâncias. Somente a partir das experiências proporcionadas pela interface sujeito-mundo que se faz possível o aprendizado e o crescimento, né? Então, por exemplo, a gente na evangelização a gente faz essa atividade lá no Morro do Ramiro. As nossas crianças, gente, se a gente for pensar, elas são muito favorecidas, né? Muitas vezes elas vivem numa bolha. Então é muito importante elas conhecer uma outra realidade, se mostrar ativa ali. E quando a gente faz o trabalho, a gente faz questão que eles sejam ativos, que eles participem na confecção da lembrancinha que a gente vai dar, ali, deles se interagirem com as crianças, né? É muito importante. É, então, assim, esse trabalho da gente levar eles para campo, ver novas realidades, é muito bom. Meu filho Miguel, o mais velho, teve uma vez que ele estava querendo não sei o quê, era uma coisa assim, não sei se era um videogame muito caro, alguma coisa assim. E aí ele começou a reclamar, e aí a gente fez uma atividade no Ramiro, aí depois a gente voltou, aí meu esposo falou com ele falou assim: Você viu, filho, você viu aquelas crianças? Para aquelas crianças, você é rico. Você trabalha, você estuda numa escola particular, você tem um tênis novo, você tem isso, tem aquilo. Olha em que condições outras crianças vivem. Nunca mais ele falou esse negócio de ser rico, de querer um negócio que custa não sei quanto. Foi um aprendizado tão importante para ele. Então, é muito bom a gente proporcionar, né, essas experiências. É, eu quero falar um pouquinho sobre a beleza dos nossos sonhos, né? Eu, como evangelizadora, sou suspeita, porque os meus sonhos, eles estão muito, muito, muito ligados à infância, né? E a gente acreditar na beleza dos nossos sonhos. A gente ir à luta, a gente ir adiante, isso é vida, né? E a evangelização, que para mim, ela é um grande exercício de aprendizado. A gente aprende com essas crianças todos os dias. Muitas vezes eles dão um tapa de luva na gente, pela sua palavra, pela aquele senso de justiça que eles têm tão, às vezes tão genuíno e a gente, ai, essa doeu, né? É tão gostoso conviver com eles. E assim, a gente se manter nesses passinhos, mesmo que sejam passinhos pequenos, mas consistentes. Essa é a minha fala, tá, gente? Manter o nosso brilho no olhar, o nosso sorriso, a nossa alegria, mesmo que muitas vezes a gente cai, a gente tropeça, a gente se arrasta, a gente vai lá e levanta de novo e continua. E aí, eu passei agora, hoje a gente teve o trabalho, né, no Morro do Ramiro, atividade do Dia das Crianças. A gente fez algumas filmagens, aí eu queria colocar para vocês, já que é, né, a propaganda, nós vamos fazer a propaganda no nosso trabalho, mas no sentido positivo, né? Que quem quiser conhecer, vir trazer os filhos, os netinhos, estamos de braços abertos, tá bom? Então vamos passar. Compartilhamento. Tá. E? Vem cá, me ajuda aqui.
É que eu fiz voltar, né? Então, gente, eu encerro aí com esse vídeo. E se você puder parar um minutinho e doar um pouco do seu amor, você vai fazer muita diferença no mundo, tá bom? Obrigada.